Fala pessoal! E aí, tudo bom com vocês, galera? Pessoal, hoje a gente vai continuar o nosso estudo bíblico do livro de Gênesis, lembrando que nós estamos no capítulo 2, a partir do versículo 8. E diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Ora, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Bom, o primeiro detalhe que eu queria trazer para vocês desse trecho é que agora sim, se vocês perceberem, é que os vegetais vão nascer. Lembra que nós tínhamos comentado em 2 vídeos que no momento em que Deus faz a criação, os vegetais ainda não tinham brotado, porque Deus não tinha feito chover sobre a terra? Agora aqui sim, no versículo 9 do capítulo 2, depois da criação do homem, é que nós vemos que agora sim os vegetais vão nascer da terra. Também nesse trecho que a gente leu, a gente vai ter uma ideia, uma estimativa da localização do jardim do Éden. Bom, primeira indicação que nós temos de localização é que aqui diz no versículo 8 que esse jardim foi colocado para os lados do leste. E se a gente lembrar que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, provavelmente enquanto ele estava durante a sua peregrinação rumo a Canaã, quando ele diz que o jardim ficava para os lados do leste, se ele estivesse se referindo à sua própria localização naquele momento, ele estaria se referindo à região da Mesopotâmia. E a gente vai ver que tem outra indicação que nos ajuda a ter uma ideia da localização do jardim do Éden, que são os nomes dos rios. Aqui nós vamos ver mencionados 4 rios. Tinha um rio principal no jardim que se dividia em outros 4 rios. E aqui a gente vai ver o nome destes 4 rios. Bom, 2 desses rios, que se chamam Pison e Gion, eles não existem na nossa geografia atual. Pode ser que o nome se perdeu com o tempo, ou pode ser realmente que a geografia antes do dilúvio, lembra que isso tudo é antes do dilúvio, pode ser que a geografia naquele momento era completamente diferente e esses rios realmente deixaram de existir. Isso a gente não consegue saber se é só uma questão de nomenclatura ou se esses 2 rios eles não existem mais hoje. Mas nós temos 2 rios que sim existem hoje. E pode ser que o nome desses rios tenham se mantido. E pode ser também que os rios tenham se mantido antes e depois do dilúvio. Mas não é uma certeza, tá bom? Esses 2 rios que existem na geografia de hoje são os rios Tigre e Eufrates. Esses rios Tigre e Eufrates, na nossa geografia hoje, eles ficam ali, numa localização muito próxima dos países da Síria, do Iraque, do Irã, naquela região mais para o Oriente Médio. Então, só para a gente direcionar a nossa cabeça quando a gente está pensando na geografia da Bíblia, gente, no começo da narrativa, da história e tudo mais, aquela região é o alvo dos principais acontecimentos, tá bom? Tudo que a gente vai ver aqui, onde viveu Abraão, onde viveu Moisés, isso eu acho que vocês já sabem, mas só pra ter certeza. Bom, deixando pra lá a geografia, que pra mim é um assunto chato pra caramba, difícil pra caramba, deixando pra lá a geografia, a gente chega no segundo assunto do vídeo de hoje, que são as 2 árvores mencionadas nesse texto. A gente tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, só pra gente já alinhar as expectativas, a Bíblia não fala muita coisa sobre nenhuma dessas árvores.
O que ela diz sobre a árvore da vida é que, de fato, a árvore da vida tem o poder de garantir a vida eterna. Ela tem o poder de dar a vida às coisas, às pessoas. E ela não é simplesmente mencionada aqui em Gênesis, ela também é mencionada como estando presente na cidade celestial. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 2, você vai ver de novo a menção da árvore da vida agora na cidade celestial. É só o que nós temos de comentários a fazer sobre a árvore da vida. Não há muito nas escrituras pra gente entender os detalhes dessa árvore, mas eu entendo que ela realmente era uma árvore física que estava ali presente no jardim de Deus. E aí nós temos a segunda árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Também era uma árvore física que estava ali no jardim. Depois a gente vai ver que tinha uma serpente, que tinham frutos nessa árvore. Então ela realmente era uma árvore que estava ali no jardim. A Bíblia não fala muitas coisas sobre essa árvore. A única coisa que ela fala é que a instrução de Deus foi: não comam dessa árvore, porque o dia que você comer, você certamente morrerá. Bom, e é sobre isso que a gente vai se atentar nesse vídeo de hoje. Quando nós ouvimos um não de Deus, quando Deus fala pra gente: não faça isso, por que Deus faz isso com a gente? Você já parou pra pensar alguma vez por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim do Éden? Muitas pessoas já perguntaram isso, eu já vi muitas pessoas se questionando sobre isso, sabe? Não seria muito mais fácil para Deus? Se Ele não quisesse que o homem pecasse, Ele simplesmente poderia não ter colocado essa árvore lá, ou não falar para o homem que ele não deveria comer e deixar ele comer do que ele quisesse. Não seria muito mais fácil? As pessoas que não conhecem a Deus vão usar essa argumentação. Falar: esse Deus não é bom, porque esse Deus colocou lá no jardim uma coisa que não era para o homem comer e falou para ele não comer, mas foi opção de Deus colocar aquela árvore ali, e as pessoas culpam a Deus pelo pecado que não foi de Deus, pelo pecado de Adão. Então, o que eu queria refletir com vocês hoje: por que será que Deus colocou aquela árvore ali e Ele deu a instrução para Adão não comer do fruto daquela árvore? E por que Deus fala muitos outros nãos pra gente? Bom, e agora eu convido vocês pra gente entender isso, pra você entender que Deus amava Adão. Ele amava muito Adão. Ele criou Adão à sua imagem e semelhança. Lembra que a gente conversou semelhança de filho? Ele já amava Adão como um pai. Então vamos tentar entender da perspectiva de Deus quais são os motivos possíveis, tá bom, gente? Isso não tá claro na Bíblia. Deus não falou aqui o porquê ele colocou aquela árvore dele, não falou isso. Mas eu consigo imaginar alguns possíveis motivos pelo qual Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. E por que Deus disse para Adão: não coma desse fruto? Porque é que Deus diz não pra gente. O primeiro motivo pelo qual Deus disse para Adão: não coma desse fruto, é porque ele sabia das consequências. Ele sabia que se Adão comesse daquele fruto, Adão morreria fisicamente e espiritualmente. Então, quando Deus disse: não coma desse fruto, a primeira coisa que Deus queria fazer era proteger Adão. Muitas vezes eu já falei pro meu sobrinho: não coloca o dedinho na tomada. Se você colocar o dedinho ali, você vai levar um choque, você vai chorar e vai doer. A criança às vezes não entende, sabe? Mas por quê? São só 2 furinhos, mas 2 furinhos, por que eu não posso colocar o dedinho ali? E muitas vão e colocam o dedinho na tomada. E aí elas levam um choque e aquilo dói muito, aquilo pode trazer sérias consequências para a criança. Quando a mãe fala não, ou quando a tia falou não naquele caso, ela só queria proteger. E um exemplo de um não que Deus fala pra gente hoje, querendo nos proteger: por exemplo, Deus diz assim: não tenha relações sexuais fora de um casamento. E muitos jovens não entendem, muitos jovens falam: não, mas que religião careta, que priva as pessoas de se divertir, que priva as pessoas de ter prazer na vida. Gente, não tem nada a ver com isso. Quando Deus falou isso, Deus está querendo nos
proteger. Ele tá querendo te proteger de uma gravidez indesejada. Ele tá querendo te proteger de uma doença sexualmente transmissível. Ele tá querendo te proteger de talvez estar destruindo famílias em caso de adultério. Ele tá querendo te proteger de ter traumas eternos, porque são memórias que vão ficar na sua cabeça para sempre, que podem até impedir que você depois tenha um casamento feliz. Mas esse exemplo da proteção não explica o porquê Deus colocou a árvore ali, não é? Porque tudo bem que ele disse não coma para proteger Adão, mas porque ele colocou a árvore ali e depois ele disse não coma? Bom, um dos motivos pelo qual Deus colocou a árvore ali é de fato para mostrar a sua autoridade como Deus. Deus já sabia antes de criar a terra, ele já sabia que ele criaria a terra, que ele criaria o homem, que ele colocaria a árvore e que o homem iria pecar. Mas ele queria mostrar para nós exatamente a nossa incapacidade de obediência e mostrar para nós que ele é o nosso Deus, a nossa dependência dele. Então quando ele coloca aquela árvore ali, ele fala não coma, sabendo que nós iríamos comer. Ele estava querendo nos mostrar que ele é a autoridade, que o plano de salvação já estava determinado por ele e que só através dele, não através da nossa própria obediência, das nossas próprias ações, das nossas próprias obras, é que nós somos abençoados, mas só através dele. A terceira coisa que Deus quis fazer com Adão, quando ele colocou aquela árvore, foi testar Adão. Gente, ele realmente quis testar se Adão era obediente ou não. E Deus faz isso com a gente o tempo todo. Deus testa a nossa obediência. Ele quis saber, Adão, você me ama de verdade? Adão, eu posso falar pra você não fazer uma coisa e você não vai questionar a minha opinião. Por exemplo, quando Deus diz pra gente não minta, Deus está testando, filho, você me ama o suficiente pra não mentir? Filho, eu sou a verdade, só há a verdade em mim. Você sabe quem é o pai da mentira, você me ama o suficiente pra escolher não mentir. E às vezes Deus nos coloca em situações onde parece que uma pequena mentirinha resolveria tudo e nos tiraria de uma dificuldade tremenda. Mas Deus ali nos testa, filho, você me ama o suficiente para me obedecer nesse momento? O quarto motivo pelo qual Deus colocou aquela árvore no jardim foi para ensinar Adão. Ele precisava aprender o que é obediência e o que é autocontrole. Gente, ele precisava aprender a ver uma coisa e saber que por ser ordem de Deus, ele deveria obedecer. E ele deveria ter autocontrole suficiente para muitas vezes desejar aquele fruto e se conseguir se controlar para não comer daquele fruto, porque era a ordem de Deus. Gente, tantas vezes Deus faz isso com a gente, ele tenta nos ensinar o autocontrole. Quando Deus diz pra gente, não se embriague, quando ele diz pra gente, não tenha gula, não seja uma pessoa gulosa, quando ele diz pra gente, não seja uma pessoa avarenta, ele quer dizer, não tenha excesso de bebida na sua vida. Não tenha excesso de comida na sua vida. Não tenha excesso de dinheiro na sua vida. Nada disso que você quer muito, além do que você precisa, além do que você pode gerenciar, nada disso é bom. Gente, se você acha que Deus é um Deus muito carrasco, que Deus proíbe muitas coisas, que religião é só proibição, eu tô aqui pra dizer pra você que não é nada disso. Não é nada disso. Deus colocou aquela árvore no jardim para que Adão tivesse o livre-arbítrio de escolha. Adão podia escolher comer ou não comer. Deus não tira o nosso livre-arbítrio. Deus hoje diz para você, você pode me amar ou não amar. Você pode acreditar em mim ou não acreditar, seguir ou não seguir. Se você não acredita, você não precisa ficar criticando o Deus que as outras pessoas acreditam, mas se você acredita em Deus, aí sim você fez a sua escolha de amar e de obedecer. E quando estiver difícil obedecer aos nãos de Deus, e você encontrar um não de Deus no seu caminho, você fala, Deus, eu não entendo porque você me proibiu isso. Pergunte pra Ele, Deus, você está querendo me poupar do que nesse momento? Você está querendo me ensinar o quê? O que o Senhor está querendo me testar nesse momento? Algum motivo Deus tem para falar os nãos pra gente.
Na maioria das vezes Ele está nos protegendo de consequências futuras para nós mesmos, porque Ele é o nosso Pai. Ele nos ama muito mais do que qualquer pessoa nessa terra poderia nos amar. Então, olhe para os nãos de Deus, não como limitações na sua vida, não como proibições na sua vida, mas como livramentos do alto de Deus para você. Lembre-se sempre que Deus não te proíbe de nada. Ele te dá o livre-arbítrio e além disso as escrituras dizem assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém fazer, porque uma vez que eu conheço a Cristo e a vida de Cristo habita em mim, não há mais em mim vontade de viver as coisas do mundo, não há mais em mim vontade de comer do fruto proibido. Aquele versículo que diz: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Eu sou livre para fazer aquilo que eu quiser, para viver a vida na intensidade que eu quiser, e eu realmente vivo essa vida cheia de liberdade, cheia de alegria, porque os nãos de Deus não aparecem para mim como barreira, limitando o meu comportamento, limitando o meu pensamento. Os nãos de Deus para mim aparecem como livramentos do meu Pai que me ama, me protegendo de me ferir no meu caminho. E eu vejo os nãos de Deus como bênçãos na minha vida. Assim como antes de Deus falar para Adão: não coma do fruto proibido, Deus falou: coma livremente de todo o fruto. Antes de falar não, Deus diz: coma livremente de todo fruto, só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao invés de você focar nos nãos de Deus, por que você não foca no sim? Por que você não olha toda a floresta, todos os frutos que você pode comer, todas as bênçãos que Deus te deu e você pode usufruir? Por que você não olha a liberdade que Deus te deu para cantar, para dançar, para louvar, para trabalhar, viver a sua vida, viver o seu futuro, construir uma história, impactar a vida de pessoas? Tudo isso é sim. Por que você só foca em reclamar sobre os nãos? Mude o foco. Olha ao seu redor a floresta que Deus te deu de possibilidades e para de olhar para essa árvore do não, gente. Porque se Deus disse não, é pro seu bem, é melhor não ir mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha pra gente saber. Escreve aqui nos comentários o que vocês estão achando dos estudos de Gênesis. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima. Tchau, tchau!